Glória a Jesus. Às vezes é bom. Mateus 13, 31. Amém? Está escrito assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as árvores dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que compareceu, Senhor. Deus abençoe, Senhor, a cada pessoa. Fala conosco, em nome de Jesus. Traz, Senhor, a luz da tua palavra, Senhor. Fala que teu servo ouve e abençoe em nome de Jesus. Amém. Amados, a Bíblia, ela tem 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. E para que as pessoas possam entender as Escrituras, ela precisa pelo menos entender um pouquinho do que seriam essas 3 tipos de linguagem: alegórica, figurativa e literária. A alegoria eu posso colocar como se fosse um exemplo: a mulher e o dragão de Apocalipse. Você vai ver que o escritor vai fazer uma alegoria de Israel e o anticristo. Uma figurativa seria Jesus dizendo: eis que vos dou o poder para pisar as serpentes e escorpiões, e nenhum dano vos será feito. Isso é uma palavra figurativa, porque você não pode pisar numa serpente, pelo contrário, vai te picar e você vai sofrer dano mesmo. Mas ele está dizendo contra pessoas peçonhentas. Isso não é difícil de entender. E a literária seria tudo aquilo que está escrito, você pode pegar e acreditar. Não, é assim: o Senhor, o pastor, de nada se lhe falta. Tem um texto que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a interpretação correta é: suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Paulo está dizendo: sei passar necessidade, mas sei ter abundância. Sei ter um momento bom, mas também sei passar por provações. Aí vem: suporto todas as coisas porque Ele me fortalece. Então nós entendemos que estamos de pé por quê? Porque Ele sempre nos fortaleceu e Ele nos sustentou. Nós não podemos entender que nós estamos de pé porque nós somos o próprio autor. Não. Se você acredita, se você está de pé, porque Ele te sustentou de pé. Como diz o salmista: se não for a Israel, se não for ao Senhor, ora diga Israel. Se não fosse Deus, o que seria de Israel? Então, entendendo esses 3 tipos de linguagens, agora nós vamos entrar na parábola para você entender por que Jesus fala em parábolas. Porque Jesus ele se assenta e vai trazer essas parábolas para o povo. Primeiramente, que essa forma de parábola seria uma associação que a pessoa que teria menos intelecto poderia até compreender, dando assim a ela um foco e um entendimento naquilo que está sendo ministrado na vida dela. Então Cristo para aquela multidão, para os seus discípulos, e diz: o reino de Deus é semelhante a uma parábola. Aí eles começam a raciocinar. Se você for ver, Cristo ele é até redundante nas suas palavras. O semeador saiu a semear. É lógico que se você fala que o cara é um semeador, não precisa dizer que ele sai a semear.
Mas Cristo, Ele faz isso para que você entenda. O semeador saiu a semear. Então, as pessoas, Jesus ele repete isso para que as pessoas gravem na sua cabeça. Por isso, existem textos na Bíblia que se você vai ver, no livro de Jó, parece uma repetição. Eu disse que isso ia acontecer. Aí a pessoa que está discutindo com ele falou: não, você disse que isso ia acontecer? Para que repetir o que ele está falando? É porque isso quer dizer uma associação. Toda vez que eu fico ouvindo a mesma coisa, eu tenho uma facilidade de gravar. Repara, por que você consegue gravar músicas em vez de uma literatura? Porque a música você fica repetindo e fica muito mais fácil de você gravar. Então, toda a escritura, quando era lida antigamente, ela era lida cantada. Por exemplo, imagina, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, toda vez que eu iria ler isso para o meu filho, eu iria cantar. Por quê? Seria mais fácil de ele gravar. Então, a Bíblia e a cultura de antigamente tinha tudo um jeito de que a pessoa entenda, e ela grave, e guarde, e ela possa depois lembrar e praticar isso. Então Jesus fala: o semeador saiu a semear. Por isso está escrito: ouve, ó Israel, as palavras do Senhor teu Deus e guarda no teu coração. Assemelha, bota em prática. Então tudo que você, parece que você está vindo para o culto e está ouvindo a mesma coisa. Que você tem que crer em Jesus, parece, mas sabe o que é isso? Não é lenda não. É porque você ainda não associou e você não colocou em prática. E Deus tem que falar isso de novo. É igual aquele pregador que ele foi, leu João, não me lembro qual era a passagem, leu e pregou. Aí a igreja falou: nossa, que pregação forte, boa. No outro culto, o pastor leu o mesmo texto e pregou. O pessoal foi bom, mas é o mesmo texto, ele leu o mesmo texto. No outro culto, ele leu o mesmo texto e pregou. E a igreja estava ficando um pouco incomodada. E depois ele foi lá, leu o mesmo texto no outro culto e pregou. Aí foram reclamar com ele: pô pastor, só vai ler esse texto, só vai pregar nesse texto. Aí ele: quando a igreja viver esse texto, a gente passa para outro. Quando a igreja botar em prática o que está sendo ministrado aqui, a gente muda. A gente ensina outras coisas. Então, quando você vem aqui para a igreja, não entenda dessa forma: é a mesma coisa sendo ministrada. Não, é uma coisa que você tem que, quando ouvir, entender. Não, então Deus quer que eu faça isso. Deus quer que eu coloque isso em prática. Amém. Então está escrito: o semeador saiu a semear. Aí você entender aqui, olha só, essa forma de o semeador sair a semear não está nesse texto, mas eu só estou usando figuras que ele coloca no dia a dia. Então vamos lá: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: Cristo, ele vai dizer o seguinte, que a semente da mostarda é a menor das sementes. David Stern, no seu comentário judaico, ele vai falar o seguinte: claro que não é a menor, mas sim a menor que Jesus conhecia. Mas entenda o que Jesus está dizendo: que se você tiver a fé do tamanho de, você vai dizer esse monte, não é? Vai para lá e ele vai. Só que fica uma coisa contraditória em que aspecto? Quando Pedro, ele vai andar sobre as águas e ele começa a afundar. E o que Jesus reclama com ele? Homem de pequena fé. Então, por que Jesus fala: se você tiver uma fé pequena? Não, mas aqui você é um homem de pequena fé. Então Jesus reclama da fé que ele falou que se você tivesse? Não. Vocês não entenderam a palavra que Cristo está dizendo. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Lembra que ele falou que a árvore cresceu? Que a árvore ficou grande e que ela deu frutos e os pássaros pararam nela, puderam ter descanso. Jesus, ele não está falando de uma fé que fica pequena, mas ele está falando de alguém que pode ter uma fé pequena, mas vai desenvolver essa fé. Por isso que quando ele vai até Pedro, a fé dele que estava grande foi ficando pequena. Aí vai dizer: homem de pequena fé.
até quando eu estarei convosco? Geração incrédula. Ou seja, pessoas de pequena fé. Então Jesus não quer que você tenha uma pequena fé. Jesus quer que você, ainda que tenha uma fé pequena, possa desenvolver. Aleluia. Agora, olha o que diz: a semente foi plantada no seu campo. Jesus, ele chama você para o seu campo, que é a sua casa, a sua igreja, o seu reino. Aí você para e pensa, ele quer que você fique pequeno ou que você cresça. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que crescer na estatura até chegar a uma estatura de varão perfeito. Então a nossa crença, a nossa fé, ela não pode estar limitada, até mesmo nos estudos, na busca, ela não pode estar limitada. Se você limita a sua busca, a sua presença, o seu estudo no reino de Deus, você limitou a sua fé espiritual. Aleluia. Então toda vez que você é essa semente. Agora, se você tiver a fé que possa crescer, é óbvio que você vai agradar a Deus. Por isso está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Mas o texto diz: todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Se você vier até Deus, você tem que crer. Aleluia. E crer que Ele é galardoador. Agora, olha só que interessante. A fé nós podemos colocar como uma confiança. Imagina uma criança que você coloca no alto. Aí o pai dela fala assim: filho, pula. É óbvio que se naquela altura, se a criança caísse no chão, ela vai se machucar. Mas por que ela pula? Porque ela está lá em cima e olha, o meu pai mandou eu pular. O meu pai vai me pegar. E você acha que o pai não pega? Lógico que ele pega. E a fé é isso. É uma coisa de que quando Deus te chama para o reino de Deus, nós não podemos olhar para trás. Por isso que diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então quando você caminha na presença de Deus, quando você decide entrar profundo nos caminhos de Deus, tu não pode olhar para trás. Aleluia. Você não pode recuar. É verdade, meu Deus. Por isso, e assim diz: se você recuar, a minha alma não tem prazer nele. É falta de confiança. Aí que nós exageramos na leitura. Imagina, se você tiver desse tamanho, dirá que ele vai para lá. Então, é uma coisa que você tem que desenvolver a sua fé. Você tem que crescer espiritual, sim. E Paulo teve dificuldades com a igreja por causa disso. Por quê? Porque se você for ver a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha dons, tinha sinais, maravilhas, efusões de espírito. Era uma igreja que era alegre, mas o problema é que ela era toda bagunçada. Ela era uma igreja que todo mundo queria falar ao mesmo tempo, ninguém tinha organização. Então ele vai dizer o seguinte: eu tenho que tratar vocês com leite mesmo, eu tenho que tratar vocês com um alimento raso, leve. Vocês não podem aguentar um alimento sólido, um alimento que te dê estrutura. Por quê? Porque vocês são crianças espirituais. Então, se nós limitarmos a nossa fé, nós sempre vamos ficar infantis. Nós sempre vamos estar a um passo de cair, um passo de desviar, um passo de acreditar, um passo de ir na heresia, um passo de ser entregue, um passo de tudo. Por quê? Porque somos crianças. Nós não queremos crescer espiritualmente. Aí Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora eu cresci. Entendeu? Agora eu tenho que seguir uma vida espiritual. Eu tenho que ter o meu caminho espiritual. E a segunda parábola que ele vai colocar aqui é semelhante a uma mulher que pegou um pouco de fermento e colocou na farinha e levedou. Se nós entendermos essa parábola aqui, primeiro, que fermento em toda a Bíblia, quando ela é mencionado fermento, ele é comparado com o pecado. E somente nessa parábola que o fermento não é considerado pecado. Mas em toda a Bíblia você vai ver realmente acautelagos do fermento dos fariseus, porque fermento na Bíblia seria o pecado. Mas olha que interessante. Vou trabalhar com as duas ideias para que você entenda. A primeira ideia é de que o fermento seria um pecado, não nessa parábola, mas que realmente em toda a Bíblia, até mesmo pães ázimos,
você vai ver lá, sem fermento, não pode. Olha só, Jesus vai falar o seguinte na parábola: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então os discípulos perguntaram: mas é para a gente não comprar pão com eles? Olha só como é que a mente dele é limitada. Então Jesus teve que falar diretamente. Entendeu? Não, o fermento é isso. Por quê? O fermento ele é considerado como um pecado. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Jesus está dizendo: acautelai-vos da doutrina dos fariseus. Não é? Então, se você for ver, o fermento é uma bactéria. E ele só precisa de algo que é doce. Se você pegar um saco de farinha puro e você jogar fermento, ele não cresce. Mas se você botar uma pitada de açúcar, não importa. O fermento ali está dizendo que é farinha de sal, mas tem açúcar. Só um pouquinho, ainda que você não sinta. É para alimentar o fermento. Então, o fermento, que é o pecado, que vai inchar, ele só enche em tudo aquilo que é doce. Eu não estou querendo fazer uma palavra aquela que parece aqueles pentecostais, mas entenda. Eu quero que você entenda. Jesus disse: vós sois o quê? E também Jesus usou essa mesma palavra do sal. E se o sal foi insípido, para nada serve, somente para ser pisado pelos homens. É porque o sal era guardado num lugar no templo, como se fosse um quarto. Chovia, molhava, ficava insípido. Aí os sacerdotes jogavam nas escadas para que ela não deslizasse. Por isso Jesus está dizendo: se o sal for insípido, só serve para jogar nas escadas e o povo passar por cima dele, o povo pisar sobre ele. Então, para nós não entendemos, mas para o povo de lá, eles entendiam claramente o que era feito com o sal. Claramente. Está entendendo o porquê da parábola? Só que, agora, nessa parábola aqui da mulher, que o fermento não é considerado como um pecado somente nesse texto, olha o que está dizendo: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que botou um pouco de fermento em farinha e levedou, cresceu. O que isso quer dizer? Se você for ver Gênesis, eu esqueci o capítulo mesmo, mas procure na Bíblia. Quando os 3 anjos vieram até Abraão, quando eles vieram até Abraão já percebeu com o olhar espiritual que aquilo lá não era qualquer pessoa, era o próprio Deus. Então, o que ele fez? Ele vai até Sara e fala assim: prepara medidas de farinha. E quando ela prepara, se você for ver, era a mesma medida de farinha aqui. Então ela começou a multiplicar para as pessoas. Agora, se você for ver a medida de farinha dela, seria praticamente 20 quilos. Agora, onde 3 pessoas comeriam 20 quilos de bolos, pães e tudo mais? 20 quilos? Não dá, é muito. Sabe o que isso quer dizer? É que ele não fez só para eles, porque eles tinham servos, eles tinham criados, eles tinham pessoas que iriam sentir e precisavam ser alimentados também. Ou seja, o reino de Deus é assim: quando vem na tua vida, é para você alimentar pessoas, é para você ajudar o próximo, é para você pensar. Quando a gente pensa que o meu compromisso é com Deus, se você não pensa no teu irmão, você não está amando a Deus. Porque quem ama a Deus, ele pensa no próximo. Entendeu? Ele faz as coisas para Deus, mas já visão do próximo. E a igreja é assim. Por quê? Porque o Tiago vai dizer o seguinte: você não vê Deus, e você diz que o ama, e o irmão que você vê, você diz que ama, mas não ama. Então não adianta vir aqui para a igreja: eu vou fazer para Deus, se você não faz com o seu irmão, se você não pensa neles. É verdade. Então todas as coisas que você vai fazer na casa de Deus, você tem que pensar no próximo. Eu estava pensando lá em casa, né? Vai vir o Enem aí, porque não abrir um grupo de estudo aqui, né? Para as pessoas. Por quê? O meu pensamento é o seguinte: porque tem gente que tem potencial, é como se fosse essa semente aqui que Cristo falou, que cresceu, não cresceu? Ou seja, existem pessoas aqui que são sementes, mas elas têm um grande potencial, só que são preguiçosas. E se eu falar assim, tem um polo de estudo ali, a pessoa é preguiçosa para ir lá. Ela, assim, ainda que essa palavra preguiçosa esteja mal colocada, ela não tem atitude.
Entendeu? De ir até o polo estudar. Mas se for aqui na igreja, por que não? Por que não? Ela já veio para o culto, já veio para a igreja, vem aqui para estudar, não vai ser um sacrifício para ela. E eu acredito que as pessoas podem, né, fazer um grupo de estudo aos sábados, a gente paga um professor, alguma coisa, ele vem dar aula e se prepara para o Enem. Bem ou mal, pode ser uma faculdade de graça, 50%, 70%, tempo fiéis, é isso que você tem que ver, porque nós nessa parábola só enxergamos a semente, quando Cristo já viu a árvore grande. Então nós não podemos parar com esse pensamento, porque eu não tenho para onde ir. Por quê? Porque você se enxerga como uma semente. E se você viver sempre com esse pensamento que você é só essa semente e que nunca vai crescer, semente ninguém enxerga, passa por você, ninguém vai reparar em você. E semente, a pessoa passa, pisa e você sempre vai ser pisado. Você sempre vai ser dispensado, sempre colocado à direita. Agora, quando você entender que Deus, Ele não te viu como uma semente, mas te vê como uma árvore, então você se gosta como uma árvore. Sabe por quê? Porque olha só que interessante, o elefante, quando ele é pequeno, ele é amarrado no pescoço com uma corda, ele é fincado com uma vara de ferro no chão. Ele não tem força para sair. Mas o que ele faz? Ele tenta, não consegue. Quando ele crescer, você não precisa ficar ele na vara de ferro. Bota um cotoquinho assim de madeira. Sabe por quê? Ele consegue tirar aquela cotoquinha de madeira assim, 2 tempos, sem força nenhuma. Mas sabe por que ele não tenta? Porque ele sempre estava preso. E quando ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Então, sabe o que ele entende? Que até aquele cotoquinho consegue me parar. Aquele cotoquinho consegue me prender. E às vezes nós temos esse pensamento também. Vimos aqui porque uma vez que nós tentamos, não conseguimos. Então a segunda vez não vou conseguir também. Então você tem que tirar isso da tua cabeça. Porque se você realmente é essa pessoa dessa parábola aqui, você não enxerga. Mas Deus sabe o seu potencial. Só que Deus não vai fazer você crescer se você não quiser, se você não correr atrás, se você não se dedicar. É isso que você tem que entender. Por isso ele vai falar para os discípulos: vem e eu vos farei pescadores de homens. E se eles não fossem? Tá bom, arranja outro. É isso que as pessoas, vocês não entendem. Outras, né, fazem aquele charminho: não vou fazer. Se você não fizer, Deus arranja quem quer. Mas é óbvio que nós queremos que você faça. Está entendendo essa mensagem? Deus sempre, Ele enxerga o potencial na vida de cada um. Por isso que Ele trata a igreja como um corpo. Você é a mão, você é o pé. E Paulo vai dizer o seguinte: você nunca pode dizer não preciso de você mão, não preciso de você pé, porque cada um tem o seu potencial diante de Deus. Só que nós precisamos enxergar isso. Então, tanto para os jovens, eu pensei nesse grupo de estudo. Para os varões, vocês pensem em alguma coisa. Vocês têm que andar unidos e ao mesmo tempo pensar nisso aí ao mesmo tempo. Entendeu? Ver um grupo de estudo, estudar para capacitar cada um, para que cada um venha exercitar melhor, crescer. Nós temos que ser assim na igreja, porque se não for, amado, o mundo ensina, e isso aí é pior. Nós temos que buscar cada vez mais nos aprimorar na presença de Deus, aprimorar mesmo nas Escrituras. Por exemplo, teve um grupo de estudo que eu fiz, que é para as pessoas pregarem, e teve um grupo ali, até a esposa de Gilmar deu a saudação aqui, e montei lá, vocês vão fazer assim, assim, assado. Tem que ver, lá na sala, 10 minutos, ela falou muito bem. Não gaguejou, não teve caguete, não teve nada. Mas sabe o que acontece? Aí eu falei: e aí? Aí ela: ficou legal. Aí eu falei assim: tá vendo? Você não enxergava que você conseguiria ministrar. Aí ela: mas agora eu enxergo. Mas sabe o que é isso? Porque a pessoa sempre teve uma mente que ela era uma semente. Desperta, que você tem um potencial grande. Deus, Ele pode te usar com poder e grande glória, mas você tem que enxergar isso. Você tem que sair desse lugar que você está cômodo. É isso que Deus está chamando. Aí, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é pequena. Se
você tiver uma fé que pode desenvolver, então você moverá montanhas. Aleluia. Está entendendo? Você moverá montanhas. E quais seriam essas montanhas? Eu não sei. Mas aí você moverá montanhas. É verdade. Está entendendo? Então, fica de pé nessa noite. Aleluia.